Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos continuar com este comentário da Suma Teológica de questão 46, que trata precisamente da paixão, de uma maneira geral, de falar da paixão de Nosso Senhor. E vamos hoje tratar dos dois artigos, o quinto e o sexto. São Tomás pergunta-se, no primeiro lugar, se Cristo sofreu todos os sofrimentos. Todos. Evidente é que Cristo não assumiu certos defeitos, certos sofrimentos degradantes que implicariam nele falta de ciência, ou falta de graça, ou ainda falta de virtude. Há certos, sofrimentos que seriam incompatíveis com a dignidade de Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor, diz precisamente São Paulo aos Hebreus, sofreu a cruz desprezando a ignomínia. Então, São Tomás vai mostrar que Cristo não podia sofrer todos os sofrimentos, no sentido em que basta ler o Evangelho, que afirma que os soldados quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. E tendo vindo depois a Jesus, não lhe quebraram as pernas, com dizer, bom, o Senhor não teve, finalmente, o mesmo suplício que estes dois ladrões. Então, Cristo não sofreu todo o gênero de sofrimentos. E, a continuação, vai fazer uma análise muito interessante pela amplitude pormenorizada, o detalhe da visão de São Tomás. Então vai dizer que os sofrimentos humanos podem ser considerados a dupla luz. Primeiro, quanto à espécie. Isto é o detalhe. E então, Cristo não devia sofrer todos os sofrimentos. Não devia. Pois muitas espécies de sofrimento são contrárias entre si. Tal a combustão pelo fogo e a submersão na água. São contraditórios. Agora tratamos então destes sofrimentos exteriores. E então vai dizer, quanto ao gênero, não quanto ao detalhe, ou por menor, a espécie, quanto ao gênero sofreu todos os sofrimentos humanos. E então aqui é que vai fazer esta tripla distinção. Primeiro, quanto aos homens que lhe causaram sofrimentos. Certos sofrimentos lhe foram infligidos pelos gentios, outros pelos judeus. Por homens e por mulheres, como mostram as criadas acusadoras de Pedro. Também recebeu os sofrimentos dos príncipes, de seus ministros, do populacho, conforme a Escritura, porque razão, cita o Salmo número 2, porque razão se embraveceram as nações e os povos meditarão coisas vás. Os reis da terra se sublevaram e os príncipes se coligaram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Sofreu também, consideramos os homens, sofreu também dos seus discípulos e conhecidos, como de Judas que o traiu e Pedro que o negou. Segunda consideração, nestes todos os sofrimentos de Cristo, o mesmo se conclui relativamente àquilo em que o homem pode sofrer. Assim, sofrer nos seus amigos que o abandonaram, na sua reputação, pelas blasfêmias contra ele proferidas, na sua honra e glória, pelas irrisões e contumélias contra ele assacadas, nos bens, quando das suas próprias vestes foi expoliado, na alma, pela tristeza, pelo tédio e pelo temor, no corpo, pelos ferimentos e flagelações. Então, tudo aquilo em que o homem pode sofrer, o Senhor aceitou. Terceiro lugar, podemos considerá-las, relativamente aos membros do corpo. Assim, Cristo sofreu na cabeça a coroa de pungentes espinhos, nas mãos e nos pés, a pregação dos cravos, na face, bufetadas e cuspe. Em todo o corpo, flagelações. Sofreu também em todos os sentidos do corpo, no tacto, quando flagelado e pregado com cravos, no gosto, quando lhe deram de beber fel e vinagre, no olfato, quando suspenso no patíbulo, num lugar fétido pelos cadáveres dos supliciados, era o lugar onde todos os criminais eram supliciados, chamado Calvário. No ouvido também sofreu Nosso Senhor, ferido pelas vociferações dos que o blasfemavam e faziam dele irrisão. Na vista, ao ver sua mãe e o discípulo a quem amava chorando. Daí que, Cristo podemos dizer que sofreu todos os sofrimentos, um resumo de tudo o que o homem pode sofrer. E quanto à suficiência, um sofrimento mínimo, um só sofrimento mínimo de Cristo, bastava para remir o gênero humano de todos os pecados. Mas quanto à conveniência, foi vantajoso que sofresse todos os gêneros de sofrimentos.
Então, São Tomás mostra que Cristo realmente sofreu como ninguém. Depois vai considerar se depois a dor que Cristo sofreu foi a maior de todas as dores. Uma parte é a extensão, a quantidade, depois a intensidade. E vai dizer, esta dor de Cristo foi realmente a mais intensa que um homem pode suportar. Então, São Tomás vai mostrar como, sim, a sua dor foi tanto sensível como também interior. Sensível, causada pelos tormentos corpóreos; interior, causada pela apreensão do mal. Cristo era homem, também estava à espera do que ia chegar, o que se chama tristeza. E Cristo sofreu também esta tristeza. Uma tristeza digna de louvor quando é procedente de um amor santo, como quando nos entristecemos dos pecados próprios ou dos alheios. É uma boa tristeza. É útil, porque satisfaz pelos pecados. A tristeza que, segundo Deus, produz para a salvação uma penitência estável, diz São Paulo. Por isso, Cristo, a fim de satisfazer pelos pecados de todos os homens, assumiu uma tristeza máxima, pela sua quantidade absoluta, mas que não ultrapassava a regra racional, era perfeitamente dominada. A diferença é todos nós, que podemos ser levados por uma tristeza que vai de alguma maneira impedir o uso das nossas faculdades, não é? Cristo não. Assumiu e aceitou uma tristeza máxima, mas sempre dominada, ao nível em que realmente podia ser dominada. Então, São Tomás diz que estas dores, tanto sensíveis como tristeza, foram máximas em Cristo entre as dores da vida presente. Então explica e dá 4 razões. Primeiro, pelas causas da dor. Causas. O que motivava esta dor de Cristo. A dor sensível, se consideramos a dor sensível do corpo, teve como causa uma lesão corpórea cheia de acervidade, tanto pela generalidade da paixão, de que já tratamos, o que temos visto antes, como pelo género da mesma. Pois a morte dos crucificados é acervíssima, por serem trespassados em lugares nervosos e sobremaneira sensíveis, que são as mãos e os pés. E além disso, depois de ter atravessados mãos e pés, o peso mesmo do corpo pendente continuamente aumenta a dor, acrescentando-se ainda a diuturnidade, a duração deste sofrimento, pois os crucificados não morrem logo como os mortos pela espada. Então, dor sensível pela causa terrível, a crucifixão, era para fazer sofrer. Dor interna também. Primeiro porque, como dizer, por causa de todos os pecados do género humano. Cristo carregava todos os nossos pecados, pelos quais satisfazia como os seus sofrimentos. Por isso, como que os avocou assim, dizendo os clamores dos meus pecados. Os considerava próprios. Segundo, esta dor interna, esta tristeza, especialmente considerando a culpa dos judeus e dos outros que lhe infligiram a morte, e, sobretudo, a dos discípulos que se escandalizaram com a paixão de Cristo, escandalizados. Terceiro, esta dor interna também, ainda pela perda da vida do corpo, naturalmente horrível à natureza humana. Então, consideramos primeiro as causas da dor. Segundo, consideramos a grandeza da dor relativamente à sensibilidade do paciente. Assim, o seu corpo tinha a melhor das compleições, pois fora formado milagrosamente por obra do Espírito Santo. E diz o santo, São Tomás, nada é mais perfeito que o produzido por milagre, como nota São João Crisóstomo a propósito da água convertida em vinho por Cristo nas bodas. O vinho foi, então, de excelente qualidade. Foi obra do milagre de Cristo. Assim, o sentido do tacto, que serve para perseverador, era em Cristo extremamente delicado. Também a alma, nas suas potências interiores, apreendia com grande eficácia todas as causas da tristeza. Então, isto considerando a sensibilidade do paciente. Se considerarmos a pureza da mesma dor, nos outros pacientes mitiga-se a tristeza interior e também a dor externa pela reflexão racional, causando uma certa derivação ou redundância das potências superiores para as inferiores. Mesmo no meio da dor, podemos distrair a nossa atenção, podemos desviá-la para não prestar tanta atenção. O que não se deu na paixão de Cristo, pois a cada uma das potências permitia,
Nosso Senhor agir dentro do que lhe era próprio. Isto é, permitiu que cada potência sofresse todo o quanto podia sofrer. Quarto lugar, a última consideração, também é ter em conta esta grandeza da dor de Cristo, considerada quanto ao facto de serem a sua paixão e a sua dor assumidas voluntariamente, com o fim de livrar o homem do pecado. Era voluntário da parte de Cristo. Por isso, assumiu uma dor tão grande que fosse proporcionada à grandeza do fruto dela resultante. Assim, pois, de todas essas causas, simultaneamente consideradas, resulta claro que a dor de Cristo foi a máxima das dores. Esta análise é tão extensa de São Tomás, de facto, ele vai dizer que o sofrimento de Cristo excedeu o de qualquer arrependido. Consideramos São Pedro, consideramos a Madalena, o sofrimento de Cristo foi muito maior, porque emanava de uma sabedoria e uma caridade infinitamente superior. Depois, porque também veio este sofrimento de Cristo de todos os pecados ao mesmo tempo. Quanto à sua vida corporal, tal foi o seu valor, especialmente devido à sua união com a divindade, que deu motivo para lamentar a sua morte mais do que a de qualquer grande homem de qualquer idade. A sua vida era muito mais valiosa que a vida de qualquer outro homem. Como ele desejava salvar o gênero humano, não apenas pelo seu poder, mas também pela sua justiça, Cristo mediu o valor do seu sofrimento não apenas pela sua divindade, mas também do ponto de vista humano, de modo a que fosse suficiente para tal satisfação. Curiosamente, São Luís Maria de Montfort, no seu tratado, não o da verdadeira devoção à Senhora, sino o tratado que é o Amor da Sabedoria Eterna, que é a obra principal do santo, é a obra em que realmente está todo o seu pensamento, vai mostrar, precisamente, como entre todos os motivos que nos podem impulsionar a amar Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, o mais poderoso são os sofrimentos que aceitou padecer para nos testemunhar o seu amor. E, de facto, ele também, à sua maneira, vai fazer uma descrição de todo o que foi a paixão de Cristo, das circunstâncias da paixão. E mostra como a primeira circunstância foi a excelência da sua pessoa, que dá valor infinito a todos os sofrimentos. Isto é, não foi um serafim que morreu por nós, foi o mesmo Criador do céu e da terra, o Filho unigênito de Deus, a sabedoria eterna. Uma segunda circunstância, diz São Luís Maria de Montfort, foi a qualidade das pessoas pelas quais Cristo sofria. Nós, trata-se de homens, criaturas desprezíveis, inimigos seus, de quem nada havia a temer e tão pouco a esperar. Terceira circunstância, na quantidade, gravidade e duração dos seus sofrimentos, pelo qual veio a ser apelidado de homem das dores, segundo o profeta Isaías. Desde a planta dos pés até o cimo da cabeça, não há nada nele sem ferimento. E depois vai mostrar também São Luís que sofreu de todas as maneiras, padecimentos exteriores e interiores no corpo e na alma, nos seus bens, na sua honra, na sua reputação. Foi carregado de opróbrios, chamaram-lhe blasfemo, sedicioso, bêbado, glutão, endemoniado. Foi vilipendiado na sua sabedoria, porque o consideraram ignorante e impostor. Foi tratado como se fosse louco e insensato. E Cristo aceitou tudo isso por nós. Foi ultrajado no seu poder, já que o consideraram como um mago e feiticeiro, capaz de operar falsos milagres por trabalhar em união ao poder do demónio. Sofreu por causa dos discípulos, vendido por Judas, traído por Pedro, abandonado pelo resto. Sofreu de parte de todas as categorias de pessoas. Vemos mais ou menos a mesma maneira de apresentar que São Tomás de Aquino. De todas as categorias de pessoas, reis, governantes, juízes, pessoal da corte, soldados, pontífices, sacerdotes, eclesiásticos, leigos, judeus e pagãos, homens e mulheres. Até a sua santa mãe, diz o santo, lhe aumentou de forma terrível os seus tormentos quando a viu estar presente à sua morte junto à cruz, destroçada por uma infinita angústia. Sofreu em todos os seus membros, em todos os sentidos. Não insisto, já foi São Tomás que o mostrou.
A Santíssima Alma de Jesus viu-se gravemente atormentada pelos pecados de todos os homens, como outros tantos ultrajes infligidos ao Pai que amava infinitamente, e também, devido à condenação de tantas e tantas almas que, não obstante sua paixão e morte, se iriam condenar. Sentia compaixão, não apenas de todos em geral, mas também de cada um em particular, dado que a todos conhecia individualmente. Depois fala da duração, esta duração, que foi de facto desde o dia do seu concebimento até a morte, uma vez que Jesus, na luz infinita da sua sabedoria, via tudo com distinção e tinha diante de si todos os tormentos que teria de vir no futuro a padecer, desde o início, sabia. Acrescentemos ainda, e aí acaba São Luís Maria de Montfort, a estes tormentos o mais cruel e espantoso de todos, que foi precisamente o abandono quando estava na cruz, tendo exclamado: meu Deus, por que me abandonaste? Este sentimento de solidão em que mesmo o Pai Celeste parecia que estava ausente neste suplício. Como dizer, São Tomás, São Luís Maria de Montfort mostram realmente a amplitude deste sofrimento de Nosso Senhor. Quem consolou, fez sofrer e ao mesmo tempo consolou no Senhor foi Nossa Senhora. É porque, como dizer, esta sua presença, as lágrimas de Nossa Senhora suavizavam-lhe o Sagrado Coração, no sentido em que via em Nossa Senhora, uma perfeita correspondência a todo o que havia dado à humanidade desde a encarnação. A única alma que realmente recebeu com fruto é a sua paixão. Nela, o seu sangue rendia frutos em plenitude. E, sobretudo, no Imaculado Coração de Maria encontrava refletida a sua própria paixão. Ambos os corações, que formam um só, foram juntos cravados na cruz. Acabo também com Santo Alfonso de Libório. Lancemos de passagem um olhar para as penas do inferno, onde se acham infelizes onde já se acham infelizes a suportá-las. Esses infelizes estão imersos num mar de fogo, no qual sofrem uma agonia ininterrupta, pois nesse fogo experimentam toda a sorte de tormentos. Estão entregues às mãos dos demónios, que, cheios de furor, não fazem outra coisa que atormentá-los incessantemente. Mas do que pelo fogo e por todos os outros horrores, são atormentadas estas almas pelo remorso da consciência, pelos pecados cometidos durante a vida, por cuja causa foram condenados. Bem fechado para sempre todo o caminho que possa conduzi-los para fora deste abismo de tormentos. Vêm-se banidos para sempre da companhia dos santos, da pátria celeste, para a qual foram criados. O que, porém, mais os aflige e constitui o seu inferno é verem-se abandonados de Deus, condenados a não poderem mais amá-lo, nem dele recordar-se, senão com ódio e rancor. Desse inferno nos livrou Jesus Cristo, remindo-nos não como ouro e outros bens terrenos, como diz São Lourenço Justiniano, mas dando-nos seu sangue e sua vida sobre a cruz. Os reis da terra enviam seus vassalos à morte na guerra para conservar a sua própria vida. Jesus, pelo contrário, quis morrer por nós, criaturas suas, para nos obter a salvação. Então acaba com esta oração: vós sois todo o amor, ó meu Jesus, para quem vos procura. Eu não busco vossas doçuras e consolações. Busco só a vós e a vossa vontade. Dai-me o vosso amor e depois tratai-me como vos aprouver. Abraço todas as cruzes que me enviardes, pobreza, perseguições, enfermidades, dores. Livrai-me unicamente do mal do pecado e, em seguida, sobrecarregai-me de todos os males. Tudo será pouco em comparação dos males que vós sofrestes por meu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.